Começa agora o programa Novos Rumos. Apresentação, Ercília Zilli. Olá, meus amigos, bom dia. Tudo bem com vocês? Estúdio novo. Tudo bem, Ju? Tudo, bom dia. Tudo novinho. Paz. Aí bonitinho. A gente só não pode vir de vermelho, senão acaba ficando igual no cenário para essas cabeças flutuantes. Pois é, estamos aqui. Já foi estreado o estúdio, mas os Novos Rumos está estreando hoje, né? Então, bom dia para vocês. Vamos junto. E falando um pouquinho, né, da nossa programação, né, Ju? Então, aqui em São Paulo, curso de terapia breve de base humanista transpessoal. Se você que é dessa linha transpessoal, agora a gente está dando uma capacitação nesse sentido. E a próxima aula no dia 25 de agosto, agora, das 9 às 12, eu que vou dar. Vou falar sobre terceiro setor e voluntariado, a ética da psicologia e a religiosidade do psicólogo e o papel da psicologia nos transtornos mentais. Então, acho que já temos aí, e convidar você para quinta-feira da semana que vem, deixa eu ver aqui, dia 30, né, Ju, a semana que vem? Eu acho que é 30. Dia 30 de agosto, quinta-feira, das 10 às 11h30, nós vamos receber a Fátima Regina Machado, que é professora, doutora, e o professor também, Dr. Wellington Zangari, que vão fazer uma palestra sobre formação em psicologia e manejo clínico das experiências anômalas / religiosas. Tudo que é experiência religiosa vai ser discutido nisso. Então, você que é psicólogo, nós esperamos você. Se você for psicólogo e também do Clube Amigos da Boa Nova, também esperamos você. E é uma atividade gratuita, porém exclusivamente para psicólogos. Vai ser muito bom, muito bom. E aí depois a gente fala, depois do intervalo, né, Ju? O que nós temos aí nas outras ABRAPs. Mas a gente anunciou um tema que é mágoa, perdão e reconciliação. Bom, né, Ju? Muito. E a gente comentou que gostaria até de ouvir o que vocês têm a dizer sobre essas três questões. A mágoa, né? O que acontece quando a mágoa ela vai marcando, né? Ela vai machucando, ela vai transformando pessoas, né? Que viram um arquivo de mágoas, um depósito de mágoas. Mas aí o Estúdio Novo a gente nem falou quem vai com a gente hoje. Então, gente, para tudo. Jefferson Silva, Marcos Magrini na Geração TV, estúdios da Rede Boa Nova de Rádio e a coordenação técnica do Leandro Rocha. Imagina se eu não vou falar dos nossos amigos que ficam aí na batalha com a gente, né? E, finalmente, o Marcos Magrini tá de volta com a gente, trabalhando junto, né, Marcos? Então, vamos nessa. Bom, então, voltando aí, ele vai ficar magoado, né? Ele vai ficar magoado. Vai ficar magoado. Vai guardar, ficar com ressentimento. Vai ficar, e aí pode. não vai dar certo, né? Então, o que é mágoa? É um sentimento comum dos seres humanos. Então, por enquanto, só detectamos mágoa em seres humanos. Eu estou te dizendo isso, Ju, porque a gente não sabe nada, né? Inclusive da criação. Exatamente. Inclusive de bichos, né, de animais. A gente não sabe se existe essa questão da mágoa. Então, por enquanto, é uma emoção humana, caracterizada por uma sensação provocada a partir de um ato indelicado, decepcionante e de ofensa por parte de uma outra pessoa. Então, a mágoa, a pessoa vai acumulando esse sentimento, essa sensação, na verdade, e aquilo vai virando outras coisas. Então, pessoas que vão guardando, e essa é uma coisa, porque se alguém te magoa e o outro guarda, estabeleceu-se uma questão aí que os dois passam a ser responsáveis. Porque se o outro
se uma pessoa me magoa e eu fico guardando aquilo para mim, eu perdi uma capacidade, né? Mas é humano sentir isso. Então, não é assim, não somos ainda anjos ou super pessoas, mas, de fato, o que acontece é isso. Você me magoa e eu guardo isso, eu guardo mágoa. E fica levando aquilo. E, às vezes, a pessoa que magoa também é rancorosa, né? Além de magoar, de ser a magoante, a magoadora, ela é também rancorosa. E aquilo vira um processo, né? E a outra parte acaba, muitas vezes, da mágoa ficando com raiva, né? Ou ficando desanimada com alguma coisa. Então, quando a gente diz que uma determinada pessoa guarda mágoa de uma situação ou de um indivíduo, significa que existe uma mistura de sentimentos que varia entre o rancor, a raiva e a tristeza. Então, quando eu guardo mágoa, eu sou a pessoa magoada, eu tenho um misto de rancor, de raiva e de tristeza. Então, alguém me faz alguma coisa e eu vou crescendo, vai fermentando, né, dentro de cada um essa mistura de rancor, raiva e tristeza. E aí o que acontece? É aquela mesma coisa. O que acontece com a água parada por muito tempo? Então, ela fermenta. Ela só apodrece porque ela fermenta. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Vai uma criando explosão. Bicho. Né? E ela acaba gerando uma explosão. Aí a pergunta é a seguinte: numa situação dessa, a explosão é boa, é positiva ou é ruim? Aí é que tá, na maioria das vezes quando se guarda não é positiva, porque ela vai além do necessário. Pois é, mas a pessoa guarda. A realidade é que as pessoas guardam mágoa. Muito. Né? Guardam mágoa, guardam essa sensação. Aí é quando ela reage de forma exagerada a uma situação que não era para tanto. Pois é, porque se tivesse, né, lá atrás, tido uma atitude lá no início de ambas as partes, mais aquele ponderada, que magoa e aquele que guarda mágoa, se tivesse isso, bom, aí não seria guardar mágoa. Não teria aumentado. Né? Não seria guardar mágoa. Então, muitas vezes a explosão ela é necessária. Pôr para fora é necessário, porque senão a pessoa adoece. Ela entra num processo de, olha que coisa, de decomposição emocional. Né? E isso que você falou que apodrece. Né? Então, a pessoa entra num processo de decomposição emocional. Então, acho que essa é uma questão. E aí, a pergunta é a seguinte: você se magoa com facilidade? Você presta atenção na maneira como você diz as coisas para não magoar o outro? Eu vejo que com relação ao ciúme, isso é muito comum a gente vivenciar no trabalho terapêutico, no consultório, né? Muitas vezes a pessoa não percebe que está falando coisas que vão magoar profundamente o outro. Que vai guardar, enquanto ele não colocar um limite ostensivo, ele vai ficar guardando. E quando ele fica guardando, uma hora ele pode estourar de uma maneira prejudicial a todo o contexto. E pensar o seguinte: se guardar essa mágoa, ele vai adoecer. Ele, ela, pessoa, ser humano. Né? Então, veja só, né? Ela atrapalha a vida da pessoa, né, que guarda a mágoa, demais da conta. Né? Mas a quem está na parte de ser magoada, é como se aquela pessoa todos os dias colocasse um sapato apertado. Vamos criar uma imagem? Um sapato apertado, com uma bolha no calcanhar e uma unha encravada na frente. Caprichou, hein, Ercília? Unha encravada na frente e bolha no calcanhar. Veja, boazinha, hein? Pois é, mas é assim, ela dói. Ela dói. E muitas vezes a gente ouve uma pessoa sendo acusada enfim, a pessoa tem ciúme e acusa o outro da possibilidade de estar fazendo uma coisa errada dentro da relação, e a pessoa que é honesta se magoa com isso. Ela se magoa. Se magoa, tem raiva e acaba cada dia guardando. Então, você tem que, no processo terapêutico é fundamental, colocar aquilo que eu chamo de dreno. Dar oportunidade para aquela pessoa que está guardando tudo isso dentro de si
pôr para fora gradativamente para evitar a grande hecatombe, a grande explosão. Por outro lado, aquele que, então é preciso cortar a unha, arrumar a tal da unha, é preciso que a bolha seque, né? E aí E troca de sapato, pelo amor de Deus. Ou troca de sapato, porque não dá. E o sapato, o que é? Sapato não é a pessoa. Sapato é a ação da pessoa. Foi bom você ter colocado isso. Porque a gente passa, então eu tenho que trocar de pessoa. Na verdade, as pessoas precisam trocar de atitude. É ter uma atitude. Ter uma não atitude. Ficar parado sofrendo. E aí, como é que faz, né? Você já reparou, Ju, que tem pessoas que sempre atraem situações ou outras pessoas que as magoam muito? Né? Parece que acaba de sair de uma relação, já entra em outra, que é o mesmo processo de criar situações onde envolvem mágoas, ressentimentos e vai repetindo. Então, e aí o que acontece? A gente precisa pensar por que a gente atrai essas coisas. E aqui num texto que não é de uma... existe coincidência. Eu coloquei uma parte do texto, eu peguei várias na pesquisa. A Aline Schulz, ela tem um texto sobre mágoas. Eu tenho até o link aqui. Mas, enfim, por que será que a gente atrai mágoas, decepções, traições? Por que a gente atrai coisas que nos magoam? Né? Então, a vida, a relação entre as pessoas, ela é aquilo que o meu autor, o Zonde, diz, são sintônicas. Eu atraio aquilo que está no meu modelo de inconsciente. E ele diz o seguinte, de inconsciente familiar, que é o quê? O núcleo de aprendizado, a escola mais próxima que a gente tem. Né? Então, a família, ela normalmente traz as questões de uma maneira simples no sentido de que não traz tudo, mas traz com fortes repercussões. Então, ela traz questões que nós não resolvemos no passado, seja desta ou de outras existências, e ela traz, e a família é a primeira escola. A segunda escola, ela é quase sempre a família que a gente cria. Por quê? E ela só será feliz, essa segunda, né, a família que a pessoa vai criar, quando ela resolveu a primeira família. Quer dizer, quando resolve pai e mãe, porque senão você carrega, e como pai e mãe também carregam modelos inconscientes da família, né? Então nós estamos carregando cargas e mais cargas que se apresentam para quem não resolve, para quem não se resolveu. Emmanuel coloca isso no livro Pensamento e Vida. Né? Ele diz que que nós carregamos e que no momento da concepção, quando se encontram os gametas masculinos, o masculino e feminino, essas imagens mentais, esses chavões, isso já é passado ali. Passa para quê? Para te torturar? Não, passa porque tem que resolver. E isso é fantástico, a oportunidade do aprendizado. Então, quando a gente fala de uma pessoa que magoa, e normalmente a que magoa tem o que fica magoado, mas a que magoa também tem um arquivo de mágoas. Então, as pessoas se relacionam de uma forma que não as reflete na sua essência de equilíbrio, de amor, de generosidade, na sua essência divina propriamente, mas na essência humana que precisa ser resolvida. E isso é uma coisa bacana para a gente pensar. Por que que eu atraio, por que que eu vim nessa família, por que que eu vim, por que que eu atraio pessoas, situações, né? Por uma razão, a explicação é simples, mas ela é complexa na turbulência das emoções que aquela pessoa sente. É simples, quer dizer, porque você precisa resolver. Então, se a gente olhasse, como diz o Rilke, né? Para os nossos problemas, para as nossas questões, como se fosse um quarto fechado ou um livro escrito num idioma estrangeiro, quer dizer, tentando aprender, nós teríamos uma reencarnação muito mais fácil. Porque à medida que eu
magoo alguém, eu também estou provocando uma marca em mim, uma mágoa em mim. Eu também estou alimentando algo que eu carrego e que é difícil de perdoar. Independente do outro ter razão ou não, porque a mágoa ela não é necessariamente pautada pelo que o outro faz, mas da maneira como nós interpretamos. Né? E aí a gente precisa pensar o que a gente faz com a ferida. Se todo dia a gente vai lá e passa a unha comprida, ou se a gente... Hoje eu estou boa de exemplos, hein? Tá ótima, estou vendo. Ui. Ou se a gente põe uma pomadinha, põe uma gaze, cuida, né? Põe um remedinho todos os dias, ou se a gente vai lá arranhar todo dia. Tirar a casquinha. Então, eu acho que são escolhas na vida que não dependem do outro. Porque nunca depende do outro. Depende da própria pessoa. Depende da gente querer, depende da gente tomar uma iniciativa. Ela começou permitindo a mágoa. E ela virar um arquivo de mágoas, e a outra pessoa que também magoa, ela também tem o seu arquivo de questões mal resolvidas. Né? E aí as pessoas não se relacionam amorosamente. Podem até se cobrar amor, mas se relacionam a partir de neuroses. Né? A sua neurose é compatível com a minha, olha que bacana. E eu chamo isso de amor. Né? E essa questão é interessante porque em algum momento essa troca neurótica, essa sintonia de neurose precisa ser resolvida. Porque senão não há evolução. Não há evolução espiritual, não há realização pessoal, não há a construção do amor. Então, quando há uma ruptura, por mais dolorosa que ela seja, e ruptura que eu digo quando isso vem à tona, não é porque o mundo está caindo, é porque precisa ser resolvido, a gente tem que ver como oportunidade. Mas existe o quê? O medo de perda de uma pessoa e de outra. E eu sempre coloco, fica tranquilo, o que você está perdendo é a neurose. Né? O que você está permitindo que haja uma troca de amor. E normalmente, depois que você retira esse tampão de mágoa, de ressentimento, e começa a purgar, né, pôr isso para fora, dói na hora. Porque eu construo uma imagem assim, dói muito na hora que você põe para fora tudo isso, porque a consciência, o processo de conscientização, enfim, crescer dói. Né? Quando isso tudo vem à tona, dói muito. Os medos afloram, mas aflora a coragem também. Porque por trás de um grande medo, isso eu falo para as pessoas que têm pânico, né, síndrome do pânico, eu costumo dizer, olha, atrás de um grande medo existe uma grande coragem. Só que tirar isso da frente é difícil. Essa transição é complicadíssima, ela dói. Porque passar remédio na ferida dói, mexer dói, mesmo para tratar com cuidado dói. Então a gente gostaria de ouvir vocês. Pode dar um oi para o pessoal? Que pode, olha, porque afinal eu digo que se o pessoal não participar eu vou ficar magoada. Então, e se não ler, eles vão ficar magoados. Vão ficar magoados. Áurea Souza acompanhando, curtindo, Jânio Paixão, Maria do Carmo Oliveira, Áurea Souza, Tupinambá está aqui com a gente, a Dalci, Maria do Carmo, peraí, Gildinha Santos de Salvador, Aline Trajano, a Penha Cabral entrou, tá com saudades, dando bom dia. A Gildinha comenta que essas três são terríveis para o nosso processo, né? A questão da mágoa, do ressentimento, a dificuldade de perdão. A Penha mandou um trechinho numa música. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Olha lá. A Tainá Lopes, Silvia Altran, nossa colega da Abrap, Sônia Oliveira, lá do Acre, Rio Branco, Cris Peralta. Aí eu fui acumulando, ficou bastante. Ih, travou? Peraí. A prima faz um comentário. Ela fala que tem certeza que os animais também se magoam. Eu também acho. Só que algumas espécies são superiores aos humanos no quesito perdão e logo perdoam e revelam isso nos dando amor. Olha, eu concordo com ela. A Alzira Papadima,
E o sobrenome dela também é impronunciável, mas ela vai se identificar. Ela é do Tangará da Serra, Mato Grosso do Sul. Ela fala que é verdade, que as mágoas surgem no dia a dia sem que a gente perceba. Matilde Lopes também, dando uma ótima quarta-feira a todos. A Josefa faz um comentário. Ela fala que a mágoa é um sentimento que destrói sentimentos mais bonitos, que ela não se permite magoar, que a saúde física dela, mental e espiritual são muito importantes para que ela se deixe contaminar com o que os outros pensam ou falam dela, pois ela sabe que ela também é Deus, também tem ele em si. Olha, isso que... Esse povo é bacana, né? Esse povo é muito bacana. Esse povo que caminha com a gente. Tem mais. Tem mais? Tem Fala mais, aí. a lista tá grande. Eu tô de olho no Marcos Magrini, porque agora... Eu nem tô olhando para ele, ó. Ó, tá falando que tem um minuto. Nem olhei. Tem um minuto. Meu Deus, deixa eu agilizar aqui. Miriam Perger, Sueli Carli, a Isilda Carneiro, Penha Cabral, quem mais? A Moencena falando que ama, chamou a gente meninas lindas, olha que linda. A Alzira comenta que as nossas escolhas defendem nosso caminho espiritual. E tem mais um monte, não vai dar tempo porque agora tá grande. E aí, Marcos, você vai dar mais uma meia horinha aqui antes do intervalo? Não vai dar? Tem que parar? Já. Tá bom. Pode continuar. A gente vai, mas a gente volta. Fica aí, viu? Você sabia que você pode curtir as nossas páginas da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior lá no Facebook? Você pode conferir essa e outras atividades nossas, fazer perguntas através do Facebook e obter as suas respostas no programa Novamente, que vai toda sexta-feira às 16 horas ao ar, ao vivo. Acesse então facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio e clique em curtir. Assista a gente ao vivo e onde você estiver. E curta também a página da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior e deixe o seu like. Estamos esperando a sua curtida e o seu recado para lermos ao vivo durante a programação. Olá, eu sou Norberto Gavioli, apresentador do Mistérios, da sua TV Mundo Maior. Você, acostumado a me ver debatendo com especialistas céticos, nesta nova temporada, quem vai me desafiar é você, telespectador. No primeiro Mistérios dessa temporada, vamos falar de um caso extraordinário de reencarnação. Um garoto de 5 anos de idade relembra da sua vida passada como piloto de guerra. Acha absurdo? Não acredita em reencarnação? Mande sua pergunta. Eu vou provar para você que não existe mistério para o Espiritismo. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração.
voltando, falando hoje sobre mágoa. Mas antes, vamos ver aqui a programação do Rio de Janeiro e de Campo Grande, né? Isso. A ABRAP Rio de Janeiro convida para o Cine Debate, o filme Divertidamente. É uma delícia esse desenho, ele é muito legal. Dia 26, domingo, às 15 horas. Rua Mapendi, 158, no Taquará, lá no Rio de Janeiro. Associados, valor simbólico, R$ 5,00, não associados, R$ 10,00. Então, quem tiver interessado, entra no site da ABRAP ou no Face, tem informação direitinho de como você pode fazer sua inscrição. E na ABRAP Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, amanhã, dia 23, oficina Yoga na Prática. E a facilitadora é a colega da ABRAP, Adriana Damião. E dia 30, supervisão, isso para os psicólogos de casos atendidos pelo voluntariado. Esse não é aberto ao público, somente para os psicólogos. E amanhã, Yoga na Prática, esse sim aberto. Olha, que interessante. E eu queria, então, avisar vocês também que em Caxias do Sul, dia 27, agora de agosto, às 16h30, numa sala do Centro Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, em Caxias do Sul, a Miriam Bernardino, psicóloga da ABRAP, vai receber pessoas para um grupo de estudos. Eu vou, para quem tiver interesse, liga para a ABRAP aqui em São Paulo e nós passamos o contato da Miriam Bernardino em Caxias do Sul. Você aí que é da Serra Gaúcha, que é de Bento Gonçalves, você que, enfim, espalha que a ABRAP está iniciando um grupo de estudos em Caxias do Sul, coordenado pela psicóloga Miriam Bernardino, dia 27 às 16h30, no Centro Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, tá? Então, vocês vão até lá e vão começar esse grupo de estudos. Eu ainda não tenho o tema do estudo, mas é sempre alguma coisa relacionada à psicologia e à doutrina espírita, tá? E aí a gente estava falando de mágoa, né? Então, essas questões afloram, esses enroscos, essas dores, porque elas não podem mais atrapalhar a sua existência. Elas não podem mais atrapalhar as suas reencarnações. Porque essas questões elas vão se acumulando gradativamente e vão tomando um peso e uma dimensão que impedem a evolução daquela pessoa, o crescimento daquela pessoa. Então, isso vem à tona. Por isso que a gente atrai tanto essa situação, para poder falar, tem uma coisa aí para se resolver. E a pessoa que ela é agressiva, muitas vezes, ela tem muita dificuldade de olhar para as suas próprias feridas. Então, ela veste uma couraça e acaba ficando uma coisa muito difícil, né? Porque ela tem dificuldade de lidar. Então, precisa de um impacto para romper esse bloqueio, essa defesa e trazer essa fragilidade, mas trazer junto o amor, né? Então, agora, a pessoa que também fica muito magoada, por que tudo afeta? Por que tudo ela guarda? Porque ela acredita naquilo que está sendo apontado muitas vezes, né? Ela precisa de alguma coisa. Então, nós vamos encontrar na ponta do magoado, muitas vezes, uma autoestima rebaixada. Uma vitimização. O outro é ruim e eu sou bom, eu sou a vítima. O outro fez isso. E aí também não sabe se colocar de uma maneira adulta, né? Então, muitas vezes, e tudo isso facilita o quê? Tudo isso facilita uma faixa de sintonia que atrai amiguinhas. De acordo. Né? Que traz os sintônicos. Então, muitas vezes, uma pessoa num quadro de depressão grave, ela não tem necessariamente um obsessor. Alguém que esteja contra ela, mas alguém que encosta e fala, olha, você tem razão, eu também. Eu sinto isso e igual. Aí fica ali alimentando e a pessoa vai cada vez mais para baixo. São 2, 3, 4 com os mesmos sentimentos verdadeiras de tristeza. Verdadeiras legiões, porque a pessoa acaba se vinculando a um grupo. Ela diz assim, eu só me relaciono com esse grupo. Uma pessoa ciumenta, ela acaba atraindo, tá vendo? E tem mais isso, e tem mais aquilo, parará, parará.
E tem aqueles que intencionalmente querem prejudicar a pessoa. Se junta tudo isso, só tem um jeito. Melhora, sara, vai em busca de ajuda. Né? Então, a questão também a relação entre aquele que magoa e o magoado vai envolver baixa autoestima ou autoestima rebaixada, a vitimização daquele que guarda a mágoa, a dificuldade de se relacionar como adulto. Pode ter uma porção de gente, mas falta o posicionamento adulto e maduro, né? E, portanto, isso passa insegurança, né? Parece que passa a segurança de que eu posso te dominar, mas passa a insegurança, porque eu não posso contar com você. Então, tem uns acordos aí, tem uns arranjos de relacionamento aí que são muito difíceis, né? Tem a inveja, né? Eu não tenho só ciúme, quer dizer, não é só que eu não é querer só você para mim. Fica como se fosse ciúme. Né? A pessoa sente muitas vezes e é interpretada como ciúme, mas na realidade é inveja. Não é que eu queira ter você para mim, só para mim, vou te esmagar com a minha mão, vou te sufocar. É mais assim, eu queria ter o que você tem. Né? É a tal da história do desejo mimético, né? Eu tenho inveja, porque eu queria fazer isso que você faz e não consigo. Então, veja, dos dois lados há sentimentos muito parecidos. Há questões muito mal resolvidas. Mas assim, o que pode fazer? Bom, o impacto tem que vir, porque senão a pessoa não se renova, a relação não se renova. E aquilo que muitas vezes é considerado como acabou, como ruptura, é a oportunidade de iniciar uma relação saudável, né? Que vai ser boa para ambos. Então a gente precisa parar para pensar também, né? Principalmente aquele que se magoa, o que significa, como é que eu faço isso? O que é perdoar de fato? Perdoar não é dizer, tá bom, eu perdoo porque eu sou bom. Não, perdoar eu reconheço que você tem dificuldades, eu posso me afastar de você, eu posso ser solidário e ficar com você. O que eu não vou é carregar o seu erro. É diferente. E aí a pessoa acha que só rompendo é que ela consegue fazer isso. E às vezes não é rompendo, se separando, mas resolvendo aquela questão, né? Por quê? Porque aquilo que foi vivido acabou se tornando um arquivo de mágoas e um jogo neurótico de ambas as partes, né? Então, o perdão não é fechar os olhos para o erro do outro. O perdão não é fingir que nada aconteceu. Não é permitir que as outras pessoas se aproveitem de você. Porque eu sou vazinha, então todo mundo se aproveita de mim. Todo excesso é prejudicial. Pois é. Eu sei que você está olhando aí que deve ter mais gente, né? Tem. Pode falar? Deixa eu só falar mais essa. Deixa. Então nós vimos aqui... Senão você magoa. Senão magoa. Desculpar todo e qualquer erro. Então, veja que nós falamos, né, o que fazer, porque perdoar não significa fechar o olho para o erro do outro, fingir que nada aconteceu, permitir que os outros se aproveitem de você e desculpar todo e qualquer erro, né? Então, veja, essas são questões. Desculpar todo o aparente deslize das pessoas. Então, veja que tem coisas aí que o que não é perdoar, né? Mas antes de continuar, vamos falar com os nossos... Pelo WhatsApp, a Dilnara Baltrus Schweitz, lá do Tucuruvi, ela dá bom dia. Ela gostou do cenário, mas ela disse que quem está enfeitando o cenário somos nós, olha. Uau, Dinaura, querida, linda, amiga, obrigada. Viu? Deixar de falar. A Deise da Silva está acompanhando, a Carmen Sabatini, Paulino Cabral, tem mais que ele andou aqui. O Ayrton Farias, lá de Aracati, no Ceará, também acompanhando, curtindo o programa. Maria Isabel Neves, Maria do Carmo Vieira. Quem mais? Ah, aqueles dois, o maiorzinho. A Ana comentou que ela passa por isso com o namorado, que está ciente que ele tem prejudicado a relação, é sobre os ciúmes, com a falta de confiança. Já tentou fazer vários tratamentos, nunca segue mais do que as primeiras sessões. Ele diz que nunca se identifica com o método da terapia. E ela pensa que, no fundo, ele é orgulhoso e não quer mudar. Então, acho que ele é medroso. Ele está com medo, na verdade. Eu acho que ele é medroso, acho que a situação é mais por aí.
Mas a pessoa se reveste dessa capa, né? Dessa defesa, dessa couraça, e parece que é forte, quando na realidade não é frágil. Atrás. E quando você aponta aí o medo, a a pessoa fica muito vulnerável. Aí foge do psicólogo. Exatamente. Tem mais recadinho. Aí é a abordagem que não... É a abordagem, já experimentou Uhum. várias, nenhuma. Uhum. A Maria Aparecida Bige está lá acompanhando. Tamara Amaral, ela comenta que está tendo um pouquinho de dificuldade para visualizar pelo YouTube, mas pelo Face está perfeito. A Janete Guimarães, Vanessa Camargo fala que é bem complicado lidar com esses sentimentos. Oba, será que eu consegui todo mundo? Não. Lisiane Rios também está curtindo bastante o tema. Isilda Carneiro. A Miriam comenta, fala que Deus é tão difícil, como é difícil não ter mágoas, que ela gostaria de não ter, mas parece um pensamento obsessivo, que daí quando fala com a pessoa, ela acha que complica e que prefere silenciar. Exato. Então, e aí, como é que a gente faz para perdoar? Né? A gente não vai fechar os olhos, a gente já viu que não vai deixar passar tudo porque eu sou bonzinho, né? Mas assim, perdoar traz um benefício enorme, traz um alívio. Né? Tira aquilo que está parado fermentando. Mas quando a gente tem uma mágoa muito grande, uma raiva, perdoar, não acha assim que vai perdoar e tudo vai ficar bem. Fica como se fosse uma ferida em processo de cicatrização. Não é fingir que não aconteceu nada. A outra parte tem que entender o processo também. Né? Aquele que está magoado, se coloca no lugar do outro. Tenta entender o que o outro está sentindo. O que o outro está passando. Como agora a nossa amiga que falou do namorado ciumento, que dá muita briga, essa coisa toda. Tem uma insegurança naquela pessoa. Eu preciso entender o que é o processo de insegurança da outra pessoa. Né? Se colocar no lugar do outro, ser empático. A outra seja razoável. Né? O que é ser razoável? Veja aquela situação, não no sentido de uma separação necessária, mas da necessidade de um novo arranjo, de um novo acordo, de uma nova forma de ser. Por quê? Porque sempre tem muitas coisas envolvidas. Às vezes tem um afeto muito grande por baixo disso tudo, às vezes tem uma família, né? Enfim, né? A outra não demora para perdoar. Não perde tempo. Não perde tempo, perdoa. O ideal é perdoar logo para não virar raiva. Né? E aí tem a questão da reconciliação, né? Que é um termo usado, basicamente, a princípio seria reconciliação, no sentido teológico, no sentido religioso, quando uma pessoa se volta para Deus, se reconecta com Deus. Esse é o sentido original do entendimento, o significado de reconciliação. Quer dizer, quando eu me dou conta de que eu preciso ou eu faço um esforço de me reconectar com o Criador, que muda tudo. Né? Então, esse processo que é chamado de reconciliação no sentido teológico, que nós estamos abordando aqui, por quê? Porque é importante. Né? É importante a gente pensar quanto que eu estou reconectada. Porque na hora do desespero, muitas vezes as pessoas buscam as religiões. Né? E quando buscam as religiões, ela está partindo de um fato que causa sofrimento para entender que tem uma lei divina, que é de amor, que é de acolhimento, que é de perfeição, e que essa lei, né, como Kardec coloca, está esculpida, está na nossa consciência. Né? Então, que gradativamente isso precisa ser conscientizado. Né? E as pessoas com baixa autoestima, com autoestima rebaixada, elas não se percebem como pessoas boas, como pessoas que trazem dentro de si a centelha divina. Elas não percebem, elas não olham para si próprias. E às vezes o controle é a justificativa do medo. Então eu preciso olhar para Deus, para tudo aquilo que a gente procura na hora do sofrimento e dizer, eu posso ser sempre assim. Essa é a maneira de viver conectada. E aí nós vamos falar
de estar reconectado, de fato, e de reconciliar com aquela pessoa, com aquele sentimento, com aquele amor, né? Então, eu me reconcilio. E o que é reconciliar? Não é voltar para o padrão anterior, porque vai dar zebra de novo. Né? A reconciliação, o que ela significa? Um recomeço. Né? É um novo jeito de conectar. É um recomeço pautado por quê? Pelo entendimento e pela lição que aflorou a partir da crise. A oportunidade, portanto. Fala, Júlia. Tem mais recadinho. Dá para perceber pela minha cara? Dá. Quando você fica me olhando muito, eu fico pensando... A Deise da Silva, ela comenta que frequenta o Centro Espírita Jesus Rediviva, na Vila Formosa. Está aqui na escuta. Ixi, entrou mais um monte, pulou aqui. A Deise Gomes fala que a mágoa pode acabar virando ódio se não for trabalhada. A Lourdes Aparecida Balieiro está aqui acompanhando na escuta. Ela falou que você cutucou a casquinha de ferida lá, Ercília, e que vai te ver amanhã. Ah, é? Vai lá te ver. E você cutucou a casquinha. A Vicky Pajaro está acompanhando que é importante ter leveza e compaixão com as pessoas que nos conquistam. Precisamos ser mais responsáveis. A Deise da Silva comenta que ainda tem muita mágoa, ela precisa trabalhar isso. A Sônia Rezende é lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. A Ana Ariton, ela falou que adora essa dupla, está aqui na escuta. E entrou mais um. A Tamara Amaral, que já tinha entrado, ela faz um comentário. Ela falou que recentemente deu uma aula para os alunos dela, acho que ela é professora, abordou o tema perdão. Falou que eles estão no 3º ano do ensino médio, que é uma fase de muita cobrança por conta de vestibular, escola, pais e tudo mais. E ela conversou com eles sobre a importância do perdão, porque a mágoa acaba perturbando, atrapalhando o desenvolvimento deles e que levam a uma série de doenças e sentimentos que são prejudiciais. Olha que legal ela abordar isso na escola, adorei. E Suelen Soares e Maria Aparecida Lopes de Minas. Monte Santos de Minas. Monte Santo de Minas. E a Ângela, pelo WhatsApp, deixa eu mudar a telinha rapidinho, ela faz um comentário. Qual Ângela? A da Holanda. Ela está acompanhando, ela fala que a mágoa é um assunto sério, que faz muita gente adoecer, que é um desafio, que porém o autoconhecimento, a autoestima e o autoamor nos ajuda a curar, que é um caminho para ser percorrido aos poucos, mas sempre em frente, sem desânimo, e que ela está na estrada confiante de um dia olhar para trás e descobrir que conseguiu trabalhar isso. Um beijo, viu, Ângela? E para todos que estão aí com a gente. Mais um de última hora do WhatsApp também, que ela falou que na aula de segunda-feira dela do ProBem, lá no Perseverança, foi sobre isso e que ela está amando ouvir de novo sobre o tema. Que quando ela se magoa, faz muito mal para ela. É a Irineide da Vila Sílvia. E essa é uma questão. O outro vai até onde a gente permite, né? Se a gente entendesse um pouquinho mais, né, os nossos motivos, aquilo que motiva as nossas ações, as relações seriam muito mais fáceis. Mas normalmente as relações não são entre pessoas seguras, são entre pessoas que têm coisas a resolver. Quanto tempo a gente tem, Marcos Magrini? 1 minuto? Então eu trouxe um poema aqui, né? Olha que bacana, Ju. Quando você voltar, estamos falando de reconciliação, então, que é o fecho do nosso programa. Quando você voltar, vai, se você precisar ir. Não quero brigar mais esta noite. Nossas acusações infantis e palavras mordazes que machucam tanto não vão levar a nada como sempre. Vai, clareia um pouco a cabeça. Já que você não quer conversar, já brigamos tanto, mas não vale a pena. Vou ficar aqui, com um bom livro ou com a TV. Sei que existe alguma coisa incomodando você. Meu amor, cuidado na estrada. E quando você voltar, tranque o portão e feche as janelas. Apague a luz e saiba que te amo. Que lindo! Lindo, né? Amei. Então, e aí está o nosso fecho. Um grande beijo a todos. Muito obrigada
aos meninos que caminharam com a gente na Geração TV, no início da rádio. E fica um beijo, lembrando, mágoa, perdão e reconciliação. Ju, boa semana para você. Um beijo, ótima semana, muito perdão e muitas reconciliações. Exatamente. E amanhã a gente tem a Blitz da FEAL, 1 ano, palestra, A Eterna Busca da Felicidade. Um beijo, fiquem com Deus.